Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Ontem, na aula da Escola Dominical, o pastor Edson Lobo tratou de um tema muito interessante, que é como sermos uma bênção em tempos de aflição. E foi abordado aquela história de Paulo durante a sua viagem de Jerusalém para Roma, onde ele estava indo preso para Roma, e como ele foi usado como instrumento de bênção naquele navio. E sobre isso nós vamos tratar hoje. Eu pedi permissão ao pastor Edson Lobo para a gente tratar desse tema de uma maneira mais simples e resumida. Nós trataremos desse tema com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 27, versículo 21 a 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Amém? Esse texto aqui se refere justamente a esta viagem de Paulo, de Jerusalém até Roma, e no meio do caminho Paulo avisa para o centurião Júlio, que tinha até uma certa afeição por ele, informando que não deveriam seguir um determinado trecho do caminho, que Deus tinha avisado quanto a isso. Mas o centurião, dando mais valor à palavra do mestre e do piloto do navio, seguiu em frente, até porque o tempo não estava tão pesado no início. Mas depois que eles começaram a navegar, passou pouco tempo, começou uma terrível tempestade. E o texto diz que eles ficaram muitos dias sem ver o sol e sem ver as estrelas. E chegou o ponto deles, com as próprias mãos, jogarem as bagagens, jogarem os bens que guarneciam o navio fora. Até que a tempestade, a situação estava de forma tal, que o texto diz para nós que se dissipou-se toda a esperança. Aí já não se discutia mais se eles iam morrer, porque eles já estavam certos que iriam morrer. Só estavam me esperando qual seria este momento. E é neste momento que Paulo, então, se levanta diante de um contingente de 276 pessoas, inclusive ele, e ali ele fala para aquelas pessoas que já não tinham mais nenhuma esperança de vida. E ali ele é utilizado como instrumento de Deus. E o texto diz que ele fala para eles não temerem, porque Deus iria poupá-los. Mas eu quero separar para os irmãos 4 lições que Paulo nos dá aqui, como sermos bênçãos na vida de pessoas que estão passando por aflições, estão desesperançosas, como é o caso nesse texto. Primeiro, nós vamos aqui no versículo 22, que diz o seguinte: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Nós devemos sempre levar uma mensagem de esperança. Deus, o nosso Deus, é um Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus de solução. E o apóstolo Paulo, então, a primeira lição que ele dá para nós aqui no versículo 23, ele fala: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Quando nós queremos ser bênção na vida de alguma pessoa, nós devemos reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Essa relação de pertencimento é muito forte para o ser humano. E o apóstolo Paulo fala, não é de um Deus que ele conhece, que ele ouviu falar, não é do Deus de Israel distante, não. Ele está falando de um Deus de quem ele é. Como é bom a gente ser, né? Às vezes nós falamos, olha, meu pai é fulano de tal, a minha mãe é fulana de tal. Ou seja, eu pertenço a essa família. O apóstolo Paulo está dizendo, o Deus de quem eu sou. Saiba que nós somos de Deus. E que Deus nos vê como preciosos aos seus olhos.
E além de reconhecer esse senhorio de Deus, o apóstolo Paulo também reconhece a importância da sua missão, a importância do seu serviço. Porque ele fala, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Ele estava a serviço de Deus. Essa é a segunda lição. Muitas pessoas se apresentam por aquilo que ela faz, por quem ela serve. Quantas pessoas dizem, olha, eu sou servidor do judiciário, eu sou servidor da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Procuradoria, da Secretaria de Educação. Tem orgulho da missão que exerce. O apóstolo Paulo está falando o Deus que eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Ele tinha orgulho, até porque ele estava naquele navio a serviço deste Deus. E aí a terceira lição que ele dá para nós é que ele fala o Deus que eu sou, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, e esse Deus esteve comigo. Não é um Deus distante. O Deus a quem ele serve, o Deus de quem ele é um Deus que esteve com ele, que está com ele, é um Deus que está conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor jamais nos abandona. Que aonde quer que a gente vá, o Senhor está conosco. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, ele tinha essa presença de Deus na sua vida. Ele então fala para aquelas pessoas desesperançosas que esse Deus de quem ele era, a quem ele servia e que estava com ele, disse para ele que nenhuma daquelas pessoas iriam perecer. Essa é uma palavra de fé, essa é uma palavra de confiança. E aí eu tenho a quarta lição. Demonstre a sua fé, demonstre a sua confiança no Senhor. As pessoas precisam disso. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Do mesmo jeito que Deus pôde, Deus fez numa tempestade terrível como essa. Mais de 14 dias ele sendo açoitado por um lado e para o outro. E todos foram salvos pelo poder de Deus. Da mesma forma, nós vivemos momentos de aflições, de pessoas que estão aflitas porque estão perdendo seus negócios, pessoas que estão aflitas porque estão perdendo entes queridos, pessoas que estão aflitas porque estão ficando depressivas dentro das suas casas. O Deus de quem nós somos, o Deus a quem nós servimos, e esse Deus que está conosco em todos os momentos, ele nos dá esperança, porque nós sabemos que ele tem o melhor para nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, abençoe a sua família e que você tenha certeza que Deus tem o melhor para você. Que Deus se preocupa com você, que você é precioso para Deus e que essas coisas passarão e Deus estará com você em todas as circunstâncias. Tenha uma semana muito abençoada. A graça e a paz.